Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do DTMcast. Hoje nós vamos trazer um tema muito importante para o agricultor e para a agricultura brasileira, que é as pragas sugadoras da cultura do milho. E para isso, nós temos dois grandes convidados, o especialista entomologista, professor doutor Maurício Pazini. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E o gerente de soja e milho da Syngenta, aqui da região sul, Ângelo Biava. Obrigada pela tua presença também. A gente que agradece. Obrigado ao time DTM e parabéns pela iniciativa. E acredito que nós vamos ter grandes frutos aí com esse podcast. Obrigado, Gabi. Obrigada, Ângelo. A ideia nossa é justamente realmente trazer informações técnicas. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria trazer aqui um pouquinho mais de informação, né? Conhecer um pouco mais de quem é o Maurício Pazini. E para isso a gente vai colocar uma foto para te relembrar, te conectar, o que te conecta com o agro. E você trazer um pouquinho, a gente conhecer além do pesquisador. Bom, eu sou lá de Constantina, Rio Grande do Sul, uma cidade que ela tem em torno de 9 mil habitantes, né? A minha infância foi toda na lavoura, toda presente, claro, a gente morava na cidade, mas praticamente as férias nossas era carpindo, então até a gente falava antes, né? Eu conheci ali Plata Daninha, né? Até a gente brincava em relação ao picão, né? Lembro na época tinha uma lavoura infestada de picão que a gente chegava a ir na mão, tirar esses picãos e deixava o sojinha ali, tamanho infestação, e hoje tu vê esse problema ali presente. Claro que eu fui para a área de inseto, não foi para pandemia, mas ali eu já aprendia, né? Enfim, buva, picão, enfim, era o que a gente convivia, mas ali que foi a origem, né? Ali que começou essa relação com o agro. A minha família é de pequenos produtores, né? Depois eu fui para a escola agrícola em Palmeira das Missões e em 2002 eu comecei a trabalhar com inseto num projeto chamado Conhecer para Preservar. Ali a gente ia nas escolas, pessoal dos ensinos fundamentais, já capacitar o pessoal sobre controle biológico. Depois disso eu fui para Santa Maria. Lá em Santa Maria, no primeiro ano, eu não passei no vestibular da agronomia, né? E entrei no técnico em jardinagem. Então, eu sou técnico em jardinagem também, né? E lá no técnico em jardinagem, eu trabalhei com visitação floral. Ou seja, a gente criava jardins com o objetivo de promover a visitação de borboletas na área. Eu sei que é meio estranho, mas ali a gente começou a tentar trabalhar essa parte de ecologia. Trabalhei por um período também no museu da universidade, curando a coleção entomológica. E aí entrei na agronomia. E aí na agronomia eu conheci o professor Link, o professor Dionísio Link. Então vem com o professor Alfredo Ávila lá na escola agrícola, vem com o professor Leopoldo Vitek lá no colégio técnico e depois o professor Dionísio Link durante a agronomia, que enfim foi a minha base dessa parte de manejo de praga em lavoura. E aí depois eu entro no mestrado e no doutorado ali com o professor Alessandro Lúcio, que foi quem me deu todo esse know-how de estatística e coisa para poder fazer toda a base até agora. Mas enfim, essa foi a história para chegar onde que a gente está. E depois, claro, com oportunidades que a gente teve trabalhando na Universidade de Cruz Alta e hoje, enfim, trabalhando de maneira praticamente autônoma aí, graças a Deus, no Brasil, Argentina e Paraguai, que são os locais que a gente tem a oportunidade de estar trabalhando hoje. Que bacana. Então a paixão pelas pragas, ela começou cedo, né? Começou cedo. Até eu vou falar o seguinte pro meu pai, mas o que esse cara vai fazer trabalhando com inseto e catando inseto no meio dos matos, né? Mas enfim, é aquela história. Eu acho que todo mundo tem algo que gosta. Para mim, hoje, trabalhar com inseto é um hobby. Eu tenho esse prazer e coisa. Hoje até minha filha pequena já sabe falar da Albus Mites, já sabe falar de Zarapila, o Quistozeros. Então é aquela história, né? A gente tem que desde pequeno tentar incentivar, né? A gente não sabe se vai, mas é aquela história. A gente tá no meio, conhece o meio, né? Até a gente brincava, o famoso CBT. O CBT está na essência também minha, porque era com que a gente trabalhava quando era pequeno, né? E a gente vê que isso tudo foi a base para estar onde que a gente está hoje, né? A gente nunca sabe, até essa foto é emblemática, porque quando a gente estava carpindo na roça, eu e meu irmão, o pai fazia nós cantar, né? Porque achava que era uma dupla sertaneja, Marte e Maurício, né? Mas enfim, não deu certo, não tinha talento, né? Mas a gente ficava olhando as nuvens para ver se ia chover para o pai liberar nós para ir pescar, né? A desculpa era ir pescar, nunca, de vez em quando pegava, né? Até nessa imagem, lá no canto tinha uma guaviroveira, que sempre quando tinha guaviroba, caia as guaviroba, botava a guaviroba no anzol, conseguia pegar uma carpa capim, né? Então, tá a história, tá a essência, enfim, mas desde pequeno sempre no agro. E o trabalho que vocês, como pesquisadores, fazem, ele é muito importante para nós. Hoje o cenário de pragas, ele é muito desafiador.
E quando a gente pensa aí na cultura do milho, a gente tem grandes desafios, né? Então, entrando um pouco mais agora nesse tema, nós temos diversas pragas no cenário soja e milho, mas entrando no milho, a primeira praga que eu trago para você, professor, que eu gostaria que você trouxesse um pouco mais de informação para nós, que é o percevejo barriga verde. Então, a gente sabe que ele começa a causar os danos desde cedo, mas talvez você trazer um pouco para nós sobre o hábito dessa praga, os danos que ela causa, né? Como que a gente pode avaliar isso no campo, quando controlar, né? Período crítico, se você puder trazer um pouco mais de informações para nós. Não, bacana. O barriga verde é uma praga de sistema. É uma praga que hoje você vê ela distribuída em todo o Brasil, em todo o Paraguai, um pouco na Argentina. Mas é um inseto que ele tem se tornado dominante em algumas regiões. Então, ele é um inseto que hoje está inserido não só na cultura do milho, mas na cultura da soja. E aí, antes até de entrar na cultura do milho, é sempre bom destacar que na cultura da soja, ele está desde o início do desenvolvimento. Então, o inseto que ele vem acompanhando, só que qual que é o nosso grande problema? O percevejo barriga verde é um cara de solo. Ele não gosta de se expor. Ele está lá no solo, incomodando, está lá no solo presente, e grande parte das populações dele se concentram ali. Então, muitas vezes, quando a gente vai bater um pano no soja, você não encontra ele. E porque ele está lá justamente no solo. Então, a gente já tem um erro de monitoramento ali para ele. E aquele percevejo que ele fica no sistema e não controlado na cultura da soja, vai ser aquele percevejo que vai vir justamente na cultura do milho. E aí, na cultura do milho é interessante, porque assim, a tomada de decisão dele para o planta se dá por dois motivos. Presença de concentrações nutricionais adequadas e primeiras plantas que emergem. Então, hoje, não só a questão da presença dele, do manejo dele, mas a própria plantabilidade influencia na distribuição dos dedos deles na lavoura. Por exemplo, uma planta que ela vai ter uma maior, ou seja, uma planta que foi depositada uma maior carga de N em relação a uma outra, é uma planta que tem mais açúcar simples, logo ele é mais atraído para essa planta em si. E aquela primeira planta que emerge, ou seja, aquela planta que muitas vezes a profundidade de semeadura é um pouco menor em detrimento da outra, é aquela planta que vai se concentrar mais os danos dele. E o que ele faz? Ele vai lá, cabeça para baixo, ou seja, exposto em relação ao solo, vai lá, faz uma picada de prova, outra picada de prova, e aí ele selecionou uma planta para fazer sua alimentação. Só que geralmente, nessa alimentação e nessa planta, isso vai estar atrelado também ao processo reprodutivo. Por isso que você vê justamente uma planta que foi atacada por ele, não cai isolada, e sempre tem umas 3 ou 4 ali, ou seja, ele não ataca só uma planta, ele passa a atacar mais de uma planta. E aí no processo de alimentação, dependendo da intensidade, é que vai se refletir posteriormente os danos. Mas o que ele faz? Ele vai lá, faz uma picada de prova, outra picada de prova, até numa terceira, quarta ou quinta picada de prova, ele vai iniciar o processo de alimentação. Ele vai ficar em torno ali de 60 minutos, em torno fazendo alimentação, no movimento de laceração, como se fosse um pilão, ele vai lacerando aquilo ali para extrair o alimento, e toda vez que ele extrai o alimento, lembre-se que antes ele introduz a sua saliva. Então ele faz tipo um balão, ele introduz a saliva, cria uma pressão para depois ele passar a se alimentar da estrutura que foi pré-digerida. Só que o que acontece? Esse percevejo tem um aparelho bucal de meio centímetro. Então, enquanto a planta de milho tiver um raio de menos de meio centímetro, o que vai acontecer? Ele pode chegar onde está a estrutura meristemática. E é por isso que esse percevejo barriga verde, desde o início do desenvolvimento da cultura do milho, até quando ele tiver mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, hoje, talvez, a principal praga na cultura. E qual que é o grande problema? Ela é uma praga que não se expõe muito, ela simplesmente se expõe quando está em dispersão ou em processo de alimentação. E é o que dificulta muitas vezes a nossa própria estratégia de manejo para tentar pegar esse inseto. Mas voltando, ela é uma praga de sistema, que a gente começa trabalhando na cultura da soja, e a população que tem na cultura do milho é um reflexo que tem na cultura da soja. Só que o que acontece? Quando eu tenho milho, lá no final do milho acontece presença de milho voluntário. O que está acontecendo? Ele está ficando dentro da lavoura, ele está permanecendo ao longo do sistema. Mas voltando, o percevejo que nem nós no restaurante. Ele escolhe o que ele quer comer, ele busca plantas que são mais macias e mais palatáveis, e lembrando, ele vai se alimentar daquela planta até quando aquela planta oferecer para ele condições favoráveis para que ele possa ter nela a quantidade de nutrientes que ele necessita para o seu desenvolvimento e para ele conseguir atingir o seu processo reprodutivo. A gente viu muito essa questão do sistema soja-milho, essa safra, né?
E aí, Ângelo, minha pergunta para você, você rodou bastante, né, no campo com o nosso time comercial, o time de DTM, como que você vê isso? Então, você vê que o agricultor já tem essa percepção do manejo de sistema? Gabi, é uma pergunta extremamente pertinente. Eu acredito que até essa parte conceitual que o Pazini trouxe, ela ajuda muito nessa resposta. A boa parte do agricultor ainda não tem essa consciência do sistema. O agricultor ele ainda está observando muito o ambiente no momento exato que ele está trabalhando. Então ele está muito preocupado com o percevejo na soja e ele tem avaliado muito pouco essa entrada ou essa população do percevejo Barriga Verde inicialmente. A partir do momento que a gente acaba instigando, o produtor acaba procurando e acaba achando esse percevejo escondido na palha. Porém, ainda não se está trabalhando nessa questão do sistema, de como é que eu diminuo a população, e isso aí acaba atrapalhando, como o Pazini trouxe, né, no início da fase produtiva. Talvez pelo conceito que o professor trouxe, seriam as plantas talvez com maior potencial produtivo são realmente a que o próprio percevejo vai lá pegar. E aí eu acabo tendo um maior dano inicial. Por isso o percevejo hoje, ainda a nível de Brasil, dados de pesquisa aí da Carter, que o percevejo ainda é a praga mais preocupante a nível do produtor. A tomada de decisão do produtor para a escolha do inseticida ainda tem sido com base no percevejo e principalmente o percevejo Barriga Verde. E até somando e complementando o que o Biava falou, o que a gente vê hoje? O percevejo, ele tem que ser sim o principal parâmetro nesse início de desenvolvimento. E as ferramentas que pegam o percevejo, elas também vão complementar justamente essa redução populacional da cigarrinha. E claro, a gente tem ferramentas que vão pegar cigarrinha, vão pegar percevejo, enfim. Essa é a nossa escolha que a gente vai fazer nesse início de desenvolvimento. E aí, hoje, só para complementar o dado, um percevejo por metro quadrado, a relação é 10 sacas. Um percevejo por metro quadrado, 10 sacas também. Por quê? É uma conta simples. Você tem lá 70, 100 mil plantas, 60 mil plantas às vezes, e você retira uma planta por metro quadrado. Isso são 10 mil plantas que você está perdendo. Então, se você tinha 70 mil, você não tem mais 70 mil, você tem 60 mil. E aí que você começa a ver o impacto que esse inseto pode causar no início do desenvolvimento. Professor, acho que até para nós continuar, né, você trouxe esse cenário de percas e prejuízos, é uma coisa que é extremamente relevante para nós, né? Quando eu começo a ver no complexo de sugadores, hoje eu estou falando no mercado de acima de 1,1 bilhão de dólares de inseticidas só para a cultura do milho, e aí tem milho verão, milho safrinha, enfim, a gente tem essa segmentação, e eu tenho uma discrepância na tomada de decisão. Mas a cigarrinha se tornou, principalmente no milho verão, talvez o maior decisor da escolha de inseticidas, e eu tenho um aumento muito grande do número de aplicações, principalmente focado na cigarrinha. Se eu tivesse que quantificar, professor, hoje aí, o dano de sugadores, nós conseguimos ter hoje um universo preciso do que os sugadores causam de prejuízo na cultura do milho, pensando no universo de cigarrinha e percevejo, basicamente, aí? Hoje, assim, a gente pode travar de 30% a 40%. É isso que tem nesse universo, tanto de percevejo quanto de cigarrinha, ainda deixando de fora um pouco o pulgão, que ainda tem umas manifestações de virose. Mas de 30% a 40% a gente está falando. Por quê? Tem esse dano inicial e depois, claro, você tem a presença dela, seja com danos diretos, seja com danos indiretos. E aí vem aquela questão, tá, mas percevejo, vamos tomar a decisão. Voltando, a nossa primeira oportunidade para manejar percevejo é sempre lá na cultura da soja. É ali que está a nossa primeira estratégia, pensando nessas áreas que tem esse sistema soja-milho. Em áreas que tem sistemas com coberturas e depois vem a cultura do milho, a nossa primeira oportunidade está na cobertura. E justamente tentar pegar momentos onde que essa população está exposta e ali baixar a população. Porque a partir do momento que você vê, que nem aqui a gente está vendo o percevejo na cultura do milho, e tu vê com essa relação ali, provavelmente ali ele já fez o impacto, ele já fez a alimentação. E aí vem aquela questão, tá, mas eu vou trabalhar por presença e ausência? Sim, é um dos parâmetros que a gente trabalha, presença e ausência. Para quem gosta de mensurar, a gente sugere hoje, para cada 4 metros quadrados, a presença de um percevejo, você pode trabalhar com intervalos maiores até de aplicação. 6, 7 dias, considerando só percevejo, ainda não falando de cigarrinho. Quando você tem densidades populacionais de a cada 2 metros quadrados, um percevejo, você já tem que trabalhar com intervalos de 6 dias. Agora, quando você tem em 1 metro quadrado, mais com percevejo e algumas situações
2, 3 percevejos, aí muitas vezes o intervalo tem que ser menor que 6 dias. E aí, os danos de algumas regiões do Brasil que a gente acompanhou, com plantas afiliadas com mais de 60% da área com presença de planta afiliada. E uma planta afiliada que é decorrente do processo de alimentação de percevejo, é uma planta que ela perdeu muitas vezes mais que 70% do potencial produtivo. Às vezes forma planta, ou é uma planta dominada, e você sabe bem o que é uma planta dominada. Uma planta que ela não consegue produzir. Sem contar que o percevejo, ele não coloca o aparelho bucal dele no hipoclorito para esterilizar, né? Então esse cara, ele também está levando alguma coisa para dentro da planta. E é algo que a gente também tem que se perguntar. Opa, mas ele está se alimentando. Além de tornar essa planta mais debilitada, favorecendo a entrada de patógenos, o próprio processo de alimentação dele também, de alguma maneira, está prejudicando essa planta em si. Gabi, e aqui o professor trouxe um dado fantástico. Vamos, cartesiano, como eu sou. Nós estamos falando aí milho verão 12 mil quilos, milho safrinha 6 mil quilos, você fala em 30%, 40% de prejuízo. Eu estou falando aí de 2.500 a 5 mil quilos de prejuízo fácil com essas pragas sugadoras. E aí o senhor trouxe alguns dados também do intervalo da aplicação. Então, eu vejo que talvez o produtor tenha confundido um sistema que é assim, o produto de custo baixo e o produto barato. E nós temos que segmentar isso. Porque o produto barato, talvez eu vou ter algumas reentradas. E eu tenho que fazer a conta também do meu custo operacional, amassamento, enfim. Tem toda uma dinâmica de custo que a gente tem que avaliar na tomada de decisão do qual é o melhor produto e qual é a melhor situação. A gente entende o cenário, a gente entende que o produtor tem que ter uma eficiência de custo e eficiência operacional, mas a tomada de decisão do produtor, a gente aconselha que ele também leve em consideração isso. A data de reentrada, intervalo e principalmente o residual, além do espectro de pragas que o produto que ele vai estar usando vai poder controlar aí, né, Gabi? Acho que isso é um ponto importante que o professor trouxe para nós. Não existe uma receita de bolo, né? Então, assim, e muitas das vezes, os casos que a gente vê, a gente tem mais que um percevejo por metro quadrado. E o percevejo até tem um dizer, né, o dizer do Maurício de Bortoli, que ele fala que para olhar percevejo tem que sujar o joelho. E é aquela história, ele não é um percevejo que gosta de se expor, tem ainda uma discrepância muito de momentos de aplicação, alguns direcionamentos para horários mais quentes do dia, outros direcionamentos para condições ambientais mais da tardinha para a noite, ou pós-precipitação, ou sem radiação solar, são correntes, mas em todas as situações a gente sempre pede. Busquem momentos para a sua realidade, onde com o percevejo ele vai estar exposto. Isso é fundamental. E aí, em se tratando do próprio percevejo, como vocês falaram, o que tem que se levar em consideração a tomada de decisão, hoje eu acho que a gente tem que revisar aquele só conceito de eficiência. Me entrega tanto de eficiência, beleza. Só que assim, a eficiência é muito relativa. Hoje, quando você vai trabalhar a questão de pesquisa, os próprios dias após a aplicação que você avalia, ele pode influenciar muito a eficiência que você vai ter do produto, daquele resultado que vai ser exposto. Uma questão que a gente busca até sugerir é avaliar o ROI, o retorno sobre o investimento que a tecnologia te dá. Teve um trabalho muito simples que ele ajudou a gente a balizar muita coisa que a gente fez há uns anos anteriores, entre a gente fazer manejo intenso e manejo menos intenso. As diferenças elas podem passar das 30 sacas de milho. Ou seja, é dinheiro que a gente está lidando. E aquela história, muitas vezes até vem aquela coisa, mas você quer empurrar mais ferramentas. Não é empurrar. Aí é muito uma questão de interpretação e maturidade. O que a gente quer é trazer ferramentas, trazer posicionamentos para que lá no final se tenha mais liquidez. E percevejo passa por isso. Percevejo passa por isso. Porque assim, você muitas vezes, claro, beira de estrada é geralmente onde você tem mais população, isso é fato. Percevejo é mais concentrado em borda, é mais onde que tem mais planta daninhas, enfim, ali ele vai ficar mais. Até uma situação da semana retrasada. A gente estava rodando ali próximo a Nova Mutum e a gente foi numa área onde que tinha a cultura do algodão e tinha lá a presença de algumas plantas voluntárias de capim-pé de galinha. Tu vai no capim-pé de galinha, tu abre, tu encontra 5, 6 percevejos, assim, é um resort para percevejo, né? Tem comida, bebida, reprodução e festa, é isso que ele precisa, brincadeira à parte, mas é isso aí. É isso que vai ter, beleza, ele tá ali, mas ele não vai ficar só nesse capim. Aí, num outro momento, o que a gente conseguiu ver?
que o barriga verde também estava lá no algodão fazendo a sua alimentação. Ou seja, ele vai buscar ali fonte de alimento. E toda vez que fica plantas nesses ambientes, isso sempre favorece a presença dele. E aí, buscando estratégias, lembre-se que para percevejo, um bom manejo começa da gente entender as plantas que eles vão se estabelecer. E quando é planta daninha, eliminar essas plantas daninhas passa a ser fundamental. Porque às vezes a gente tem o melhor manejo de inseticida, mas se você não eliminar o local que ele persiste, ou entender o local que ele persiste, isso para nós vai prejudicar muito depois. Porque é uma coisa, eu manejar com um inseto é fácil. Manejar com 10 insetos já começa a ficar mais difícil. E às vezes a gente tem ótimas ferramentas e coloca as ferramentas numa condição onde que nenhuma ferramenta vai entregar 100%, que é não apaga fogo. A melhor estratégia que eu vejo hoje para inseto é não matar por vingança. É sempre a gente trabalhar cedo, ou seja, trabalha cedo, mantém a população baixa, é mais seguro. Porque se tu deixar a população se estabelecer lá no final, fica muito difícil. E vocês sabem que o nível de investimento e o nível de estresse é muito grande. Professor, esse ponto que o senhor trouxe de ROI, ele é fundamental para a nossa discussão, né? Antes do complexo de sugadores, nós tínhamos aí um número de 2, talvez 3 entradas para aplicação para sugadores. Hoje nós estamos na média, Brasil, acima das 5 aplicações só nesse complexo. Eu estou falando de 85% no mercado de inseticidas. Pensando em percevejo e cigarrinho. Pensando no complexo de percevejo, cigarrinho e sugadores. Então, desses 1,1 bi que eu falo, 85% está aí. E aí nós falamos que hoje o produtor, em média, investe quase $50 por hectare. Isso seria, no universo de preço de milho hoje, 10 sacas de milho por hectare. E a tomada de decisão hoje, ela tem que ser muito baseada nisso. Qual que é o investimento que eu vou fazer e aí qual que é o período de controle que esse produtor vai me dar. Um ponto que o professor traz, e eu gosto desse conceito de não matar por vingança, e esse monitoramento faz todo sentido. Então, nós como agrônomos, nós como time, enfim, como técnicos, temos sim que suportar o produtor fazer esse monitoramento para nós ter a melhor condição. E aí não é só dependendo do produto, a gente sabe que existe um desafio muito grande de rotação de ativos, a gente tem uma responsabilidade técnica muito grande de estar nessa orientação e trazer aí o custo-benefício que atenda a melhor necessidade do agricultor. Aí. E aí, só um ponto, cortando a Gabi, que eu corte rápido, né? Brincadeira, Gabi. Enfim, mas assim, ó, até para transformar em números, hoje em milho, cada saco que você investe em manejo de insetos sugadores, e vamos pegar o complexo de insetos sugadores, você tem 5 a 10 de liquidez. Então, isso tem que ficar claro. A gente tem que pensar em liquidez no final, e dinheiro no bolso para todo mundo, e é isso que a gente vê. Um saco investido, 5 a 10 sacas de liquidez. Esse é o dado que a gente tem. Perfeito. Isso é muito importante, porque no fim do dia, o nosso trabalho, né, parte de pesquisa, as empresas, pesquisadores, é ajudar o agricultor. Porque na ponta ele tem muito desafio. E pensando em percevejo e cigarrinha, por mais que o monitoramento seja muito importante, mas ele está ali na lavoura, observando e escolhendo as principais ferramentas, os produtos que vão ter eficiência naquela praga, naquele momento, é muito importante. E cabe a nós levar isso para o agricultor. E eu acho que hoje fica mais fácil. E aí vem a importância de um podcast, que a gente está discutindo isso e todo mundo lá no final depois provavelmente vai escutar. Vai ter críticas, não vai ter críticas, enfim. Mas o fato mais relevante é o quê? Que essa informação ela chegue, e principalmente até voltando nessa lógica de percevejo, alguns pontos são fundamentais para ele. Mas o ponto mais relevante que a gente vê hoje para percevejo é pensar o todo, pensar o ano inteiro. É assim que a gente trabalha a barriga verde. Sistema. E pensando agora, só para a gente passar um pouco e falar um pouquinho da cigarrinha. Que hoje eu acredito que são as 2 pragas principais do milho, mas a cigarrinha, se você pergunta para o produtor qual que é o teu maior problema, o ponto de dor dele é a cigarrinha. Então, qual seria o momento de controle dessa cigarrinha, o hábito dela, os danos, o que ela traz? A gente sabe que tem os danos diretos, os danos indiretos. Se você puder trazer um pouquinho mais. Bom, vamos lá. A cigarrinha é um inseto que a gente tem buscado estudar ela ao longo do tempo. Para vocês terem uma noção, hoje ela acontece, vamos pegar da Argentina, Brasil, Paraguai até o Pará.
Ano passado, no Pará, foi um dos locais que a gente encontrou maiores densidades populacionais dela em algumas áreas. E é um inseto que ela é muito desse sistema também. Claro que ela precisa das plantas de milho para se estabelecer e persistir, mas ela também pode ficar em outras plantas que é estudos, enfim, que ainda a gente está visualizando, mas há outras plantas que ela pode persistir. Mas vamos entrar no contexto cigarrinha. Primeiro, é um inseto vetor, é um inseto que tem a possibilidade de transmitir agentes patogênicos para a planta de milho, seja questão de molicúdio, seja questão de virose, mas também é um inseto que passa a se alimentar. A gente brinca, ela não está ali de bobeira, ela está se alimentando, tá? E é outro conceito que a gente tem que ver. Ou seja, hoje, além dela ser um inseto vetor, ela é um inseto que causa dano direto. Dito isso, como é que a gente trabalha com ela e como é que a gente entende ela? Primeira coisa, gente, monitoramento. Monitoramento é fundamental para ela, seja através daquelas placas amarelas, seja através de tufos de milho. Então, antes de implantar qualquer área de milho, faz o monitoramento dela, para entender qual é a população que está. Antes disso, antes de implantar o milho, selecionar híbrido passa a ser fundamental. Não adianta hoje você ter um híbrido com alto teto produtivo, se a cigarrinha vai e tira praticamente 70%, 80% do potencial produtivo dele e em algumas situações 100%. Então, em ambientes que têm a pressão de cigarrinha, a seleção de híbrido ela passa a ser fundamental. Então, partindo do pressuposto que a gente tem o monitoramento e seleciona o híbrido, a gente tem que começar a manejar o inseto vetor. Hoje, por mais que se tenha muitos levantamentos de indivíduos estar ou não estar contaminados, eu parto do pressuposto que eles estão contaminados. Eu vou manejar eles, tá? Até porque a gente trabalha por amostra e coisas, porque a gente não pode dar questão de dúvida, porque se a pessoa tiver dúvida, ela não faz o manejo. Então a gente pede. É muito importante ter essa condição de entender que esse inseto ele parte do pressuposto que ele está contaminado. A partir disso, a gente vem no conceito de manutenção de população baixa. Eu, particularmente, eu gosto sempre de trabalhar 5 pontos de amostragem. 4 de bordadura e 1 de centro. Por quê? O fluxo dela na lavoura é sempre da borda para o centro da lavoura. E aí a nossa tomada de decisão é muito simples. Se você está lá, fez um monitoramento e 20 plantas e encontrou uma cigarrinha, eu sugiro tomada de decisão. Mas só que se você fez isso em bordadura, provavelmente no centro você não tem a presença dela. Então o que você faz? Muitas vezes o manejo de bordadura já contém ela. Agora, se você tem umas 2 cigarrinhas por planta na bordadura, no centro você vai ter uma. Então aplica hoje, 6 dias depois volta a fazer manejo. Agora, se você, que nem nessa foto aqui, começar a cultura do milho, provavelmente aqui você vai precisar de umas 4 a 5 entradas para você reduzir essa densidade populacional. Só que lembrando, às vezes a gente só está preocupado com o enfesamento e esquece tudo no direto. Lembre-se que ao migrar para o ambiente de cultivo, ela passa a se alimentar do milho, e se porventura ela esteja carregando algum desses agentes patogênicos, ela vai se alimentar e vai introduzir para a planta de milho estes. E aí a planta de milho, dentro das suas características, ele pode se expressar ou não se expressar. E aí vem a questão dos graus que a gente tem de suscetibilidade até de tolerância dos híbridos. Híbrido resistente é muito difícil ter, tá? É muito difícil ter. A gente tem graus de híbridos de milho. E o que a gente tem que fazer? É auxiliar para que esse híbrido não tenha tanta carga desses agentes e que também a gente não tenha tanta elevada densidade populacional dela. E aí o que vem na nossa estratégia? Efetuar a manutenção de população baixa, porque a cigarrinha, quando ela é migrante, ou seja, quando ela está migrando para o ambiente de cultivo, ou saindo daquela planta para outra planta, ela fica assim, ó, no cartucho. Agora, quando essa cigarrinha está em processo de alimentação ou em reprodução, a tendência dela é buscar estar mais próxima do solo. Por quê? Porque à noite o solo é um emissor de calor. Então ali as ninfas encontram uma condição mais favorável para o seu crescimento e desenvolvimento. Por isso que no monitoramento da cigarrinha é sempre importante olhar cartucho e olhar folhas próximas ao solo. Porque é ali que a gente define manejo também. Porque uma coisa é o seguinte, você aplicar uma ferramenta e baixar a população, ok, olha a ninfa. A ninfa é fundamental a gente entender por quê. A ninfa é grande parte a responsável pela perda direta que a gente tem. Por isso que hoje a gente fala, mantenha a população baixa pelo menos até o pendoamento da cigarrinha. Por quê? Para evitar os danos indiretos, que é quando é um inseto vetor, decorrente muito da migração de adultos que vêm de ambientes que tinham plantas contaminadas, eles adquiriram, mas também uma manutenção da população baixa de ninfas para evitar o dano direto. Por quê? Se você começa a analisar, eu estou com milho em V8.
e eu já tenho ninfas nas folhas mais próximas do solo, na primeira, na segunda, na terceira, folhas mais próximas do solo, o que vai acontecer? Quando essa planta estiver pendulando, essa população ela já vai estar na quarta, na quinta folha. E aí, quando esse milho tiver enchimento de grão, essa população já está nas folhas próximas à espinha. E aí você tem 30% do potencial produtivo que é o baixeiro do milho. Por isso que hoje é manutenção de população baixa. Esse ponto que você entrou, acho que é um ponto importante. Quando a gente fala em período crítico, qual que é o período crítico que o produtor precisa se preocupar para controlar tanto a cigarrinha quanto o percevejo? Vamos puxar também o pulgão no jogo. Vamos. Até o pendoamento. Hoje eu sugiro trabalhar até o pendoamento. A gente tem dados que mostram isso. Então, de manejar TV8 até pendoamento é 38 sacos de diferença. Assim, gente, você pode ir até o pendoamento, as plantas de milho, elas estão igual. Estão igual. Assim, pá, mano, não tem nenhuma diferença. Desculpa o bar, né? Eu quero dar uma puxada, mas enfim. Tu não tem diferença entre os materiais. Agora, deixa pendoar e deixa começar a encher o grão. Vocês vão começar a ver a grande quantidade de diferença. E aí vem o detalhe importante. Ambientes que você tem mais cigarrinha, além de você ter uma manifestação de fumagina, e aí é muito importante dividir o que é fumagina de pólen e o que é fumagina decorrente justamente da alimentação dela. Da alimentação dela da espiga para baixo. A de pólen, geralmente, é da espiga para cima que ela se concentra. Aí o que você começa a ver? Você começa a ver, além de uma manifestação de alguns fungos oportunistas, você começa a ver manifestações de bacterioses, você começa a ver outras manifestações. Porque é aquela história, né? Imagina que tá um inseto. A planta tá lá botando fotossíntese, botando açúcar, enfim, enlouquecida. Vem um inseto, o que ele faz? Suga. E aquele açúcar que deveria ir para crescimento, desenvolvimento, ele passa a ser sugado por esse inseto. Por isso que a gente também tem que cuidar desse dano direto. Porque os enfesamentos, o que eles vão fazer? Eles vão restringir basicamente o fluxo de floema. Ou restringir ou limitar. E aí você tem o quê? Folhas que passam a acumular mais açúcar. Extravasando fica vermelho, por causa da oxidação, enfim, que vai ter. E, no caso, muitas vezes, quando você tem os enfesamentos pálidos, basicamente vai afetar lá o próprio sistema radicular. Então, tem essas manifestações. E o vírus da risca vai alterar a expressão gênica. Então, voltando. Cuidar dos enfesamentos é basicamente cuidar desses adultos que estão migrando, mas, principalmente, é importante a gente cuidar da geração que tem. E aí tem um detalhe. Toda vez que a cigarrinha ela faz deposição de ovo, cuide e vão na lavoura sempre que der uma chuva. Deu uma chuva, deu temperatura e deu umidade alta. O que vai acontecer? Olha debaixo da folha, tá todas as cigarrinhas ou fazendo o processo de muda ou saindo das posturas endofíticas. Mas voltando, até o pendoamento. Eu fiz um podcast dentro do podcast da tua pergunta, mas até o pendoamento a gente sugere essa manutenção de população baixa. Pazini, eu queria estender um pouquinho dentro desse podcast, Gabi, se você me permite, vamos quebrar um pouco o protocolo. Mas todos em casa. Você trouxe um grande desafio para o agricultor, porque nós temos uma janela de oportunidade de dano de pragas muito longa, ou seja, do início do desenvolvimento da cultura até o pendoamento, e aí isso é uma janela muito grande. Nós temos aí um universo de produtos com diversas características e muitas diferenças, e aí eu estou falando do grande mercado que são sugadores, mas eu ainda tenho outras pragas desse sistema. E aí, professor, eu queria que você discorresse um pouquinho aí, dentro desse desafio, o tamanho da oportunidade, a diferença de produtos, e aí o complexo de pragas que eu tenho que estar controlando, para ter realmente essa segmentação aí, e o produtor realmente poder tomar a melhor decisão com relação à escolha do produto e o manejo de todas as pragas que ele vai encontrar no sistema. Nós falamos até agora basicamente de percevejo e de cigarrinha, mas o senhor puxou um assunto de trips, nós temos lagartas que estão acontecendo, tendo uma importância muito grande na cultura, e tudo isso causa um dano severo dentro da cultura do milho aí. Não, bora lá. O que a gente vê? A manutenção de população baixa, é um conceito importante, não é você eliminar 100% porque você não vai conseguir. Mas você manter a população baixa faz com que tua planta pelo menos tenha uma capacidade de conviver pelo menos com aquela população que está ali estabelecida. Porque, infelizmente, hoje a gente não vai ter uma ferramenta que vai eliminar 100% a densidade populacional. Mas essa manutenção de população baixa, ela vai fazer com que a gente pelo menos reduza a própria reprodução desses indivíduos e faça com que a gente tenha uma manutenção de todo o dossel vegetativo que ele passa a ser importante. E aí, com relação à questão de ferramentas, é muito importante se dividir.
o que são ferramentas que elas vão reduzir a densidade populacional, ou seja, eu tenho aqui uma população que nem essa. Aqui eu vou ter que trabalhar com ferramentas que vão reduzir a densidade populacional e, na sequência, eu venho com ferramentas que vão manter a população baixa. Então, é esses os dois conceitos que a gente tem, ou seja, pensando mais em ferramentas químicas. Quando a gente vem para a linha de biológica, a linha de biológica ela passa a ser uma ferramenta para sistema, onde que ela vai auxiliar a longo prazo a gente ir mantendo a população baixa. Mas até voltando nesse contexto, vou pegar essa safra. Você tem um contexto de cigarrinha, as primeiras áreas de milho uma migração, algumas áreas a gente não encontra a presença dela, aleatória um que outro indivíduo, outras áreas você já tem 1, 2 por planta. Então é muito de ambiente que a gente tem. Só que, além de ter cigarrinha, nessa safra a gente está tendo o quê? A gente está tendo uma presença de mosca branca, tá? Mas mosca branca não é uma praga do milho, a gente não tem dado de impacto econômico, nada. Mas eu tenho um inseto que está se alimentando de milho, eu tenho um inseto que está depositando ovo em milho, tem ninfas de primeiro, segundo, terceiro e quarto íster, e folhas onde que tem a presença de mosca branca, está tendo a manifestação de algumas doenças. Então, opa, é um inseto que não está ali de brincadeira. Então, também é um inseto que nessa safra a gente teve que, em algumas situações, sugerir também que se mantenha a população baixa, aproveitando já a carona que se fazia com o manejo de outras pragas que são específicas no milho. Mas além da própria mosca branca, eu estou tendo trips. E aí, trips na cultura do milho já é algo que a gente tem que se preocupar porque ela já vem mais frequente acontecendo. E aí também essa trips, seja uma franquinella no meristema, seja uma caliotrips nas folhas mais próximas do solo. Só que além dessas trips, o que a gente está tendo também? Pulgões, que estão começando agora a fazer migração. E aí qual que é o problema do pulgão? Que ele está dentro do cartucho. E é muito difícil a gente chegar com ativos até ele. E além de todas essas pragas, a gente tem agora esse fluxo de lagartos que ele está cada vez maior. Seja de Spodopteras, seja de Helicoverpa. Então, vamos voltar num contexto de manejo. Eu acredito que hoje um sistema de manejo pensando na cultura do milho, você vai variar de 3 entradas até umas 7 entradas, pensando nesses nossos sistemas que a gente tem hoje, tá? Agora, pensando em sistemas onde tem muito ponte verde, em algumas situações pode se passar de 20 entradas, 30 entradas, ou em algumas situações, como eu já vi, passando de 50, sei que é meio louco falar isso, mas assim, em ambientes onde que se necessita ter aquele material genético, você muitas vezes vai ter que fazer essa grande quantidade de entradas pensando, mas assim, e aí vai muito do produtor. Tem produtor que a gente sugere até o limite do trator, tem produtor que a gente sugere avançar um pouco mais quando tem a tecnologia de aplicação. Mas voltando, hoje o manejo de cigarrinha, por mais que é um inseto extremamente discutido, às vezes fica-se muito nessa parte de enfesamentos e coisa, é um inseto que exige que a gente mantenha a população baixa dele. Eu acho que essa é a maior mensagem. Voltando, a aplicação para cigarrinha, o momento que ela está mais estática, são os momentos de temperatura mais amena. Então você pode trabalhar tardinha para a noite, só cuidar da inversão térmica, melhor para a noite, ela está mais estática. Horários mais quentes do dia ela está muito móvel. De manhã cedo, às vezes tem muito orvalho, tá? Então cuidem, tentar trabalhar momentos onde ela está um pouco mais exposta. E o fundamental para ela é tecnologia de aplicação, sempre uma boa cobertura. Acho que isso para nós passa a ser fundamental. Perfeito. Até entrando nesse ponto, a gente estava comentando do número de aplicações. Antes de a gente passar para o próximo tema, até uma pergunta, Biaba. Mas ele falou de uma variação de 3 a 7, 20, 50 aplicações. Se a gente for pensar hoje a nível Brasil, qual que é o número de aplicações que nós temos dentro da cultura do milho, pensando no sistema de pragas em si? Se você for puxar o grande complexo de sugadores, nós falamos uma média hoje de 5 aplicações, 4,7 aplicações. E se eu for pegar com lagarticidas, eu passo de 6 aplicações numa média Brasil. E eu gostaria de voltar um pouquinho no que o professor trouxe lá no começo, que é com relação a sistema. Quando eu pego hoje o monitoramento de pragas percevejo barriga verde no universo de milho safrinha, ele é muito mais importante e muito mais relevante, tanto que ele dá uma média de 40% a 50% do mercado total. Quando eu migro isso para milho verão, eu tenho uma inversão muito grande. A cigarrinha se torna preocupação para 80% do mercado. E isso corrobora muito de uma maneira indireta com a análise do professor. Quer dizer, aonde eu não tenho percevejo barriga verde no início, ou seja, uma volta do verão, eu tenho a cigarrinha como o maior problema estourado.
E o produtor está preocupado com isso, é tomar a decisão dele para se ganhar. Quando eu tenho o binômio soja, milho, safrinha, aí sim o percevejo de barriga verde se torna disparado a maior preocupação em relação às outras pragas, e aí eu tenho todo esse complexo, essa decisão. E aí eu volto para o que o professor trouxe, a tomar a decisão com a diferença entre os produtos. Então, quer dizer, hoje eu tenho alguns produtos que a gente brinca, produto pato, né? Ele não é muito bom em nada e o cara usa ele para tudo. E eu tenho alguns produtos que hoje no mercado eu consigo ter uma boa eficiência agronômica no maior complexo de pragas. Realmente com maior longo período de residual. Então isso tem ajudado muito, é uma das ferramentas que a gente traz para ajudar no nosso dia a dia. Eu acho que isso é um ponto importante, porque hoje, a gente comentou aqui, é um sistema muito dinâmico, né? Então você tem não só o percevejo de barriga verde, você tem a cigarrinha, você tem trips, agora a mosca branca, que eu estive falando no milho também. Então, assim, hoje, se a gente for olhar os produtos que nós temos no mercado, são muito específicos, né? É um para cigarrinha, é produto para percevejo, lagarticida. Então, se a gente tiver algo no mercado que consegue nos ajudar a ter todo esse controle de complexo, para o agricultor vai ser... E até assim, complementando aquilo que vocês falaram, o que a gente vê hoje é muito ano para ano. Tendo que vai acontecer mais uma praga, outro ano outra praga, tendo que vai ter uma influência mais de precipitação, nebulosidade, que nem aconteceu em algumas áreas esse ano na cultura do milho, e aí influenciando, tendo muita presença, por exemplo, de a própria manifestações de outras doenças que são secundárias, enfim, ali. Então, é muito de ano para ano. A única coisa que a gente pede é que cuidem essas variações, estejam preparados, Sim. Cuidar sempre dessa variação ambiental. Pelo que se mostrava o ano, essa condição de mosca branca que aconteceu na cultura da soja, a gente via que era nítido que ela iria para algum local, só que a gente já não esperava que ela iria acontecer em tanta densidade na cultura do milho. Só que assim, mosca branca na cultura do milho, eu particularmente já tinha visto ela lá na Bahia, região de Campos Lindos, região ali de Balsas, ali já tinha visualizado. No Goiás já tinha visualizado algumas situações ela acontecendo. No Paraguai também, em algumas regiões. E até alguns consultores lá do Paraguai, professor, mas isso há 4 anos atrás, professor, aqui está sempre acontecendo mosca branca, início de desenvolvimento. Será que ela acontece? E o que a gente via? Onde que ela estava, tu via que a planta travava um pouco o desenvolvimento. E aquela história, a gente tem que estar sempre preparado para o novo. Sim. E nunca achar que os insetos eles vão estar ali simplesmente de passagem. Eles estão ali, eles vão gerar um impacto e muitas vezes Adaptação, né? E vão estar se adaptando. E aí, pensando em ferramentas, como a gente falou, hoje é muito importante vocês dividir as ferramentas. A gente vai ter ferramentas que são de redução de densidade populacional, ferramentas que vão ser de choque e residualidade, que são aquelas ferramentas que vão ter uma interação basicamente com o xilema da planta, com a mobilidade ali. E é muito importante tomar cuidado com a característica que cada produto tem, e a gente vai ter ferramentas onde elas vão persistir sobre a superfície. Isso pensando nas ferramentas químicas. Quando a gente vem para biológico, as ferramentas são num contexto de inserção de manejo. Então, voltando, geralmente a gente sugere o quê? Uma aplicação de charuto, uma de V2, uma de V4, uma de V6, uma de V8 e uma de pré-pendoamento. O cara vai que está escutando agora, o professor me quebrou agora. Mas voltando. Se tem dúvida da estratégia e do manejo, sempre faça o lado a lado. E meça no bolso. Isso é fundamental. Quanto ao posicionamento das ferramentas biológicas, V4, V8, V6 ou V10. E lembrando que o manejo é todas as ferramentas possíveis. E o manejo integrado hoje para esses insetos na cultura do milho não parte só de ferramentas químicas e biológicas. Parte também de escolha de híbridos, parte de uma tecnologia de aplicação, ou seja, uma soma de fatores que a gente sempre leva em consideração. Perfeito. Agora, passando um pouquinho desse tema de sugadores, eu acho que tem um ponto que é muito importante a gente ressaltar, que é a lagarta, né? Então, a Spodoptera tem aparecido muito aí, onde a gente viu, não só no milho verão, mas agora, né, a gente está na época de milho safrinha, e muitos relatos no campo aí da Spodoptera trazendo danos desde o início. Como que você tem visto isso no campo hoje, seja milho verão, seja milho safrinha? Como que a gente pode estar trabalhando para controlar? Eu acho que um ponto importante, professor, é o timing da aplicação, né? Porque depois que ela encartucha, fica mais difícil de controlar. Então, o que você pode trazer de dica, de informações para o produtor? Vamos lá. Alguns pontos.
primeira coisa, ser bem direto. A espodóptera de primeiro e segundo íster que acontece na cultura anterior do milho é aquela espodóptera que vai ter o hábito rosca ou vai atacar a planta e vai cortar plantas em si. Muitas vezes causando lesões similares ao que a gente está tendo de percevejo que a gente discutiu antes. A espodóptera de quarto, quinto pré-pupa vai ser aquela espodóptera que na cultura do milho vai ser a primeira geração, que nas plantas V2, V3 vai estar depositando seus ovos geralmente na face inferior da folha. E aí vem a questão de observação. Hoje, independente da biotecnologia que aquele milho esteja expressando, a gente tem que tomar cuidado em relação a quê? Ao inseto fazer raspagem e a evolução dessas raspagens. Ou seja, a raspagem é necessária porque a planta está expressando uma proteína inseticida, o inseto vai se alimentar, vai se intoxicar e vai morrer. Então, isso é o contexto da biotecnologia, por isso que ela faz efeito. Mas, em algumas situações, evoluem essas raspagens e isso faz com que o inseto passe a gerar uma importância e passe a gente ter que tomar a decisão. E aí, o que a gente sempre toma cuidado? Cuide sempre o instra dessa lagarta. Então, começou a ver que está evoluindo a raspagem, é ali o time da gente tentar executar o manejo. Porque depois que essa lagarta ficou que nem essa daí da imagem criada a Todd, até a gente brinca, ela praticamente não tem muitas vezes o que fazer. Por quê? Porque ela vai buscar onde? Ela vai buscar o meristema. Onde é que tem mais proteína na planta? Onde é que tem mais aminoácidos? Onde é que está a parte nutricional mais importante da planta? Lá no cartucho. Ela vai para dentro do cartucho. E para dentro do cartucho, o que tu vai ter que buscar? Ou através do pivô, ou tentar trabalhar como o próprio orvalho como veículo, ou tentar trabalhar com alguma ferramenta que faça com que ela se exponha para que você consiga ser efetivo. Então, nesse contexto de espodóptera, a gente tem que cuidar primeiro o fluxo que ela vai ter desse sistema. Pode ser no milho de verão, que tem muitas vezes uma cobertura de aveia, tem um trigo, alguma coisa assim que vai ter a migração, ou seja, desse sistema que eu tenho a cultura da soja, porque no soja ela também está acontecendo. Sim. E aquela lagarta que vai estar se alimentando de vagens, enfim, fazendo raspagens. E aí vamos lá. Eu tenho lá a cultura do milho. Primeira coisa, como a gente falou antes, o monitoramento. Começou a evoluir raspagem, opa, tomar decisão. Mas ela não aconteceu durante a fase vegetativa. Ela passou a acontecer na fase reprodutiva. E aí, na fase reprodutiva, o cuidado tem que ser maior. Porque hoje a gente vai ter, seja esse comportamento que vocês estão vendo na imagem da espodóptera se alimentando da base da espiga, isso daí quando você colhe cai a espiga no chão, ou muitas vezes a própria licoverpa na ponta da espiga. E aí vem uma dica que a gente aprendeu essa safra. Um bom manejo de inseticidas entre V8 e V10, principalmente de amidas, auxilia muito a reduzir essa infestação que a gente vai ter lá depois na espiga do milho. E aí não é uma questão minha, isso daqui é uma observação de campo, o consultor lá de Cruz Alta chamado Tobias Stefanello. Então não é eu, tem que dar os créditos para quem observou, e depois a gente vê que realmente nas áreas onde que a gente fez, uma boa aplicação você reduziu. E depois quando está na espiga, lembre-se, cuide de mariposas, porque a partir do momento que você tem a presença de mariposas, alguns dias depois você vai ter a deposição de ovo lá nos estigmas. Dali, 3 dias depois, as larvas vão ficar ali justamente nos estigmas, mas em torno da deposição de ovo, da emergência da larva, de 3 a 4 dias elas entram para dentro da espiga. Depois que elas estão dentro da espiga, infelizmente só palito de dente para ser efetivo. Aí tu vai lá, palito por palito para desculpa a analogia, mas é aquela história. Depois está dentro da espiga, não tem mais o que fazer. Mas voltando, num contexto atual, independente da biotecnologia, não deixa de monitorar. Isso é muito importante. Não deixe de monitorar. Observar passa a ser fundamental. Porque às vezes, o que acontece? Que nem um cara chegou lá para um produtor, pode ir com esse meu milho aqui que está tranquilo. Às vezes, a condição não é favorável para aquele milho, ele não está expressando como deveria, ou ele não tem a condição favorável para que ele possa manifestar o seu máximo potencial. E aí vem essas pragas e pode destruir com essa tecnologia. Pensando nisso, e sabendo da dificuldade do controle, se perder o time da aplicação, hoje, a gente sabe que não é o maior investimento do agricultor dentro da cultura do milho, porque na verdade a gente tem outras pragas que preocupam muito mais, mas ainda sendo muito importante. Biava, quanto que seria um custo médio de investimentos que o agricultor hoje faz pensando especificamente nas lagartas? É muito variável, Gabi, e eu não gostaria de minimizar o problema da lagarta, porque a espodóptera tem crescido em importância nos últimos anos.
Eu quase que tripliquei nos últimos 2 anos a importância dela no sistema como um todo, tá? Então hoje o produtor tem ferramentas que vão variar aí de $5 por hectare, aí 7, 8, $10 por hectare. O detalhe é que existe uma diferença muito grande de qualidade de manejo. Eu tenho alguns produtos com $5 ou $6, que são os produtos pato que eu falei, ele vai controlar aí talvez 50% da população, e eu tenho produtos dentro da nossa linha que tem uma eficiência muito grande, tá? Então, por exemplo, um estivo, que é Falando da diamida, né? é um produto que é específico e ele tem um nicho muito bom para a Spodoptera. A Spodoptera, acho que vale a pena, se me permite, professor, trazer um ponto técnico, que é uma lagarta polífaga. Então, ou seja, ela está dentro do sistema como um todo. E isso aí causa ponte verde, enfim, nós temos um monte de outras situações do ambiente que permitem essa praga crescer e talvez seja uma das pragas mais desafiadoras se ela conseguir quebrar esse ciclo de biotecnologias que é o que a gente tem no mercado hoje. Então, se eu puder deixar um alerta, vamos prestar muita atenção, monitoramento é fundamental para a gente e vamos entrar com um produto que realmente tem eficiência para controlar essa lagarta. Porque depois que ela entrar numa quantidade muito grande, depois que ela se infestar e estiver dentro do cartucho, aí como o professor falou, vamos para o palito, que aí não tem outra solução. E eu acho que é interessante a gente conectar, né? Você falou que a gente tem... Nós temos, né? Baixo, alto investimento, conectar com essa questão do ROI. Se a gente for pensar hoje, qual que seria o dano econômico que uma lagarta dessa poderia trazer pro agricultor? Assim, ó, a influência é muito em função do momento que ela vai acontecer. Se é uma lagarta que está com hábito de rosca, a gente pode trabalhar no mesmo contexto de percevejo. Sim. Pelo menos para cada lagarta 10 sacas a 15 sacas, porque ela vai eliminar uma planta. Pelo menos uma ela corta. Pelo menos uma ela vai cortar. E aí ela geralmente corta no ponto de crescimento, ela nem dá chance do milho rebrotar, né? Porque aí no próprio rebrote você já tem uma perda muito grande. Quando ela está ali com o hábito que ela vai para o cartucho, no cartucho ela pode sim se alimentar da parte meristemática e eliminar a planta, mas muitas vezes ela vai eliminar daquela planta onde que ela gerou impacto, pelo menos de 30% a 40% do potencial produtivo. Que muitas vezes até pode, enfim, até eliminar muitas vezes a própria expressão dessa planta na fase reprodutiva. Agora, se é uma lagarta, e nesse caso aqui que ela está se alimentando da base da espiga, tu imagina, tu foi lá, controlou a cigarrinha, foi lá, fez essa aplicação, tu fez monitoramento, enfim. E aí vem a dita cuja Spodoptera ali se alimentando da base da espiga. E tu tá lá colhendo a espiga, ao invés de cair para dentro da anelê, da máquina, tá caindo no chão. E aí 5, 6% de espigas caídas no chão. E aí é um impacto muito grande, porque qual que é o impacto dela nesse momento aqui? É um impacto que ela vai ter no momento ali da colheita, mas é o momento depois que você vai ter que controlar esse milho voluntário. E uma espiga no chão não é minha área, né? Mas uma espiga no chão são quantos fluxos que a gente tem pelo menos? Uns 3, 4, 5. Então são 3, 4, 5 vezes que você vai ter que entrar. Sem contar que a Spodoptera, ela já está fazendo o resort para todos os amigos insetos dela. Porque daquela espiga caída no chão, vai ter a Spodoptera, vai estar ali, vai ter lesma e caracol, vai ter grilo que vai ficar ali, vai ter cigarrinha que vai ficar ali, vai ter o percevejo que vai ficar. Ou seja, todo o complexo de inseto que pode acontecer posteriormente, seja numa cultura da soja que vem do sistema, seja na cultura do milho, vai utilizar isso daí. Então, o impacto quando a gente começa a somar todos os momentos, ele passa a ser muito grande. Por isso, assim, ó, hoje a gente vai ter que voltar a discutir manejo de lagarto na cultura do milho. Voltar a discutir. E a gente vai ter que reaprender. Porque se eu perguntar para vocês hoje, vamos fazer um posicionamento para cigarrinha, em 5 minutos a gente faz. É rápido. Tá definido. Agora, vamos fazer um posicionamento para lagarta aqui, buscar ferramentas. A gente já começa a ter, porque são vários poréns que ele envolve. Ou seja, a dinâmica de Spodoptera no ambiente ela é um pouco diferente de cigarrinha. Cigarrinha, basta ter uma área de milho semeada, emergir o milho, ela vai migrar. Isso é fato. E até uma dica, cuidem sempre as primeiras áreas semeadas, são as áreas que mais atraem cigarrinha. Segundo passo, a Spodoptera é dependente do ambiente de precipitação. A partir do momento que tem precipitação, tem novo fluxo populacional. Então tem que cuidar muito daquele fluxo populacional que vai acontecer. Ou seja, é um nicho diferente que vai exigir monitoramento. Sim. E voltando, Spodoptera é um inseto, a gente vamos dizer resiliente, adaptativo, um mindset elevado, brincadeira à parte, mas é um inseto que está sempre nos forçando a melhorar nossas práticas, né? Perfeito.
Você vê o tamanho do dano, né? Que ele pode causar. Então, essa questão de você colocar um produto que às vezes é um custo mais barato, mas é aquele famoso barato que sai caro, né? Exato. Então, eu acho que quis justamente trazer esse tema porque a gente tá vendo muito acontecer isso, tanto no milho verão quanto no safrinha. E até só num contexto, hoje a gente tem muita prática de mentoria, seja em cooperativas, revendas, consultores, produtores. E em todos eles, a gente sempre dá as opções. E a gente tem mudado. E pelo menos nessa amostra que eu tenho, a gente tem visto que esse contexto do barato, ele está começando a mudar de contexto. Porque a pessoa, ela começa atrás do quê? De ferramentas que possam ser resolutivas, que podem resolver para ele. Eu acho que esse é... E é aquela história como a gente falou desde o início. Ferramenta boa é ferramenta que entrega performance, entrega dinheiro. E para resumir um pouco do que a gente conversou aqui, que é muito rico, né, a gente poder trazer toda essa informação e discutir, para o pessoal em casa que está assistindo tomar nota, professor. Vamos lá. Quais seriam as 5 dicas que você passaria para a turma que está assistindo a gente agora? Bom, vamos lá. Bom, gente, existem muitas dicas que a gente poderia dar. A gente tem que resumir algumas, né? Mas a gente começa sempre do início. Manejo de qualquer praga na cultura do milho começa pela seleção de híbrido. E hoje, pensando nos insetos que mais têm causado impacto para nós, em relação à cigarrinha, e vamos pegar também um contexto emergente que tem questão de pulgões e todas as manifestações de virose que pode ter, é a seleção de híbrido. Eu acho que isso é o primeiro conceito. Selecionar híbrido para nós hoje ela passa a ser fundamental. E é a dica que a gente dá. Todo mundo que pode, pega lá a semeadora, cada pipoqueiro, caixinha do vácuo, dá uma passada de semeadores, cada pipoqueiro bota um híbrido diferente do outro. Isso não é uma variável experimental. E sim para todo mundo conhecer como que cada híbrido se comporta naquele ambiente, naquele manejo. Porque a gente vê que o manejo está funilando. O manejo, logo de inseticidas também, ele vai se basear em função do ambiente, em função do híbrido e em função do fluxo populacional que você tem em cada área. A gente está começando a funilar e está se tornando mais especializado no manejo de inseto. Outro conceito é manter a população de insetos sempre baixa. Eu acho que isso, como a gente conversava, matar por vingança não dá, né? Vamos trabalhar, vamos manter a população baixa, tá? A gente respeita muito índices que foram construídos até agora, mas se tudo que a gente estivesse fazendo fosse certo, a gente não teria problemas. Então, se a gente persiste com problemas, é sinal que a gente sempre está tendo que evoluir. Então, esse é uma questão fundamental. Outro contexto é o horário de aplicação. Busque sempre momentos onde que a população está exposta. Lembre-se que, às vezes, a gente aplica uma ferramenta achando que um dia o inseto vai passar lá em cima ou vai se alimentar daquele local. Busque sempre momentos onde que essa população está um pouco mais exposta. E, às vezes, é assim, gente. Pega uma lanterna, vai numa lavoura dar uma olhada, vai de manhã cedo, vai de tarde, busque na sua condição aquela situação que entrega, ou seja, a ferramenta, ela passa a entregar as melhores performances para quê? Para a gente atingir o alvo, né? A gente tem que acertar o alvo, né? A tecnologia de aplicação, o que que é? É a gota ou os meios para a gente fazer com que aquela gota gerada por uma ponta de pulverização consiga atingir o nosso alvo e aí, por isso o conceito de tecnologia de aplicação. E aqui o último é usar manejo adequado para lagartos. O que é isso, pessoal? Lagarta, busquem sempre instar de desenvolvimento. Função de instar de desenvolvimento é o quê? Sempre busquem trabalhar essas ferramentas. E aí, para lagarto, vem o contexto do quê? Lagartas pequenas, ou seja, até... Bom, vamos usar o termo Gabriel, o parceiro meu, ele sempre usava isso. A metade da ponta do dedo, tá, gente? Até a metade da ponta do dedo tá tranquilo. A partir do momento que atingir a metade, depende muito também do tamanho do dedo. Beleza, é do jogo, né? Mas vamos lá, atingiu a ponta do dedo, já é uma lagarta de terceiro insta. Mais difícil de controlar. Passou disso, já é uma lagarta grande. É uma lagarta que muitas vezes é mais difícil de controlar. Então, sempre que possível, busquem lagartas de instares menores. E no desenvolvimento da cultura, o que a gente pede? Isso aqui é meio fulo. A gente sempre pede, cuidem bicos de luz. De noite, bico de luz ligado, começou a tapar de mariposa ou de insetos, lembre-se que isso é o start da nova população. E isso está muito relacionado à água e temperatura.
Água e temperatura, seja no ambiente cerrado, seja no ambiente do sul do Brasil, são as condições que mais influenciam a dinâmica de insetos na lavoura. Maravilha. Agora o pessoal já tá craque. Mas agora, pessoal, até para eu poder finalizar um pouco, falar um pouquinho sobre o nosso posicionamento em si. E aí, a gente tem hoje uma linha de inseticidas muito forte. E isso a gente vai falar hoje aqui de controle de sugadores, mas pensando em lagartas, nós temos também aí uma linha com várias opções para o agricultor. Mas quando a gente olha para o cenário de sugadores, nós temos 3 grandes produtos. Então, o Engeo Pleno S, a gente trabalha ele sempre, na verdade, dentro do sistema, inclusive na soja, né? E eu acho que é um ponto importante até para voltar esse ponto do professor. O quanto que a gente precisa iniciar, quando que a gente precisa iniciar esse controle. Então, no momento que você tiver aí o milho já emergindo, né, professor, a gente já começar a monitorar e começar a ter esse cuidado. Então, a gente tem aí uma solução muito forte, que a gente já tem há um tempo no mercado, sempre com inovações, o Engeo Pleno S, ali no palitinho. Hoje nós temos uma grande novidade, né, Biava, o Verdavis, e conecto com o que você trouxe de longo período de controle. Então, o Verdavis, a gente tem trabalhado aí ele numa bateria de 3 aplicações, porque a gente sabe aí que a cigarrinha ela é migratória, a gente tem novas folhas nascendo, precisa fazer essa cobertura, essa proteção, e pensando num produto novo, um produto que vem, inclusive, trazer o controle de outras pragas. Então, além do percevejo de barriga verde, além da cigarrinha, nós temos aí o controle também das lagartas, nós temos o controle de trips, de ácaros. Então, é um produto que vem para trazer essa comodidade para o agricultor, então ele vai ajudar nesse cenário. E a gente tem o Politrim também. O Politrim também é um produto que a gente já trabalha há muitos anos, mas a gente traz com uma reposição de dose, onde ele traz aí um controle muito bom também de percevejo, de cigarrinha, do ácaro, da própria lagarta, né? Então, a base do profenofós. Então, a gente tem todo um posicionamento onde a gente consegue cuidar do milho do início ao fim, né? Então, acredito que, aí, professor, se você quiser dar um pouco de algum depoimento, alguma coisa aí em relação ao nosso posicionamento, aos produtos que você tem trabalhado junto com a gente tem trabalhado muito em conjunto, né? O Verdavis, por exemplo. O que a gente vê hoje, assim, ó, pensando em posicionamento, para mim o Politrim é muito limpa-trilho, como a gente chama, uma ferramenta de redução de densidade populacional. O Verdavis, para mim, ela é uma ferramenta de manutenção de população baixa. Ele tem um efeito de choque, mas o maior benefício que a gente vê dele é a manutenção de deposição baixa, principalmente pela característica de deposição sobre a superfície da folha. E aí, tem um contexto que é relevante, que isso é estudos que o pessoal tem feito, justamente a nível com técnicas de EPG, que é justamente posicionar um fio de ouro sobre o dorso do inseto e entender se o produto aplicado ele afeta a atividade alimentar ou não do inseto. E é um novo grupo, um novo contexto que a gente trabalha aqui, são bloqueadores de alimentação. A gente tem para ferramentas que dos grupos, são bloqueadores de alimentação por si, enfim, que já estão justamente na tabela dos inseticidas, enfim. A gente tem com ferramenta biológica, um trabalho recente também, mas a gente também tem que considerar essa relação também de bloqueio de alimentação. Então, são ferramentas que auxiliam nesse bloqueio de alimentação e dificultam com que o inseto faça justamente a transmissão desses agentes patogênicos. E em relação à questão do próprio Engeo, ele entra mais no conceito de choque residual. Só que a característica de residualidade dele, ela está muito associada justamente à tiametoxam, que ele vai ter a mobilidade dele, basicamente, a persistência dele vai estar atrelada justamente à mobilidade que ele vai ter em relação dentro da folha em si. Ou seja, num contexto de manejo, o que a gente sempre busca? Usar todas as ferramentas e todas as características possíveis para manter a população baixa. E esse é o contexto, é manter a população baixa sempre por um maior período de tempo. Perfeito. E dentro, né, do período crítico, que é onde a gente tem as principais pragas. Então, a gente traz esse posicionamento, traz esses produtos com muita segurança, né, Biava? Até porque a gente trabalha não só dentro de casa, mas com pesquisadores que também nos mostram essa segurança através de resultados. Então, hoje,
muito gratificante a gente poder levar isso para o agricultor. E cada ano a Syngenta trazendo inovações no mercado, como, por exemplo, o Verdables, que foi lançado no ano passado. Então, eu acho que a gente teve uma discussão muito bacana, a gente finaliza com o posicionamento. Eu queria agradecer a presença de vocês, Biaba, pelo a tua participação, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco do teu conhecimento também. Professor Pazini, que também está no campo, roda um pouquinho só, né? Brasil, Paraguai. Graças a Deus. Ainda bem que a gente tem a oportunidade de estar rodando. Mas, enfim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, contribuindo. Ter o privilégio de estar aqui no primeiro, essa deferência a gente agradece. Para a gente que está iniciando, eu me sinto ainda que a gente está sempre iniciando, porque a gente entra novo nessas rodadas, então para a gente é um privilégio estar aqui. Enfim, acho que a gente, de alguma maneira, buscou contribuir, né? Aquela história, a gente sempre tenta agregar, né? E aí, é aquela história, quem vai nos assistir e quem vai nos ouvir, ele vai ter que ter a capacidade de filtro dele. Mas se ficar na dúvida, a gente pede sempre para testar. Avalie, veja na sua condição, faça o lado a lado e meça no seu bolso. Acho que isso sempre todo mundo vai ganhar. Professor, eu queria também aqui agradecer o senhor pela disponibilidade sempre, e aí o Pazini tem treinado muito a nossa força de vendas, e chamar todos que assistiram, que não assistiram, que por favor compartilhem esse vídeo, que divulguem essa informação, e o professor trouxe muita dica técnica, simples e fácil, muito executável no campo do dia a dia. E se alguém ainda ficou com alguma dúvida, algum ponto de desconforto, enfim, toda a nossa equipe da Syngenta está totalmente capacitada e gabaritada para poder tirar essas dúvidas e sim fazer o melhor posicionamento de acordo com o híbrido que for escolhido, de acordo com a época de plantio, de acordo com a cultura subsequente ou a cultura que ele vai estar implementando agora. Então, Gabi, nosso time está treinado, nosso time está pronto e eu tenho confiança total que nós estamos trazendo a melhor solução para os nossos agricultores. Com certeza. E no fim do dia, esse é o nosso objetivo, né? Trabalhar para levar as ferramentas, as melhores ferramentas para o agricultor. Então, acredito que esse momento, fazer esse podcast também é uma forma de levar essa informação para o agricultor. Então, realmente, muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio, né? Então a gente tem uma longa jornada aí pela frente, vai ser muito especial tê-los aqui. E muito obrigada a você que está nos assistindo. Espero que tenha anotado bem aí certinho, que foram muitas informações. E esse foi o DTMcast.